Estavam todos habitando no mesmo lugar. Esse lugar é meu, não, esse lugar é meu, não. Estavam todos unidos no mesmo lugar. Subitamente um vento veemente entra aonde eles estavam. Quase 120 homens estavam todos assentados. E a Bíblia declara que o vento veemente se transformou em fogo, em línguas de fogo. E passaram eles a falar em línguas estranhas. E a palavra de Joel capítulo 2, versículo 28 se cumpriu na vida deles, dizendo: e há de ser depois daqueles dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos homens sonharão, vossos velhos sonharão, aliás, vossos filhos profetizarão, até sobre servos e servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, até que venha o grande e terrível dia do Senhor. Quem crê que Jesus vem? Aqui vai ficar boa a palavra. Não sei quanto tempo tem, estou só no começo da palavra. Olha isso. Até que venha o grande dia. Você crê que Jesus vem? Quem crê, levanta a mão. Levanta lá em cima. Levanta assim não. Você crê ou não crê? Eu creio. Amém. Levanta lá em cima. Se cair, Jesus coloca no abraço. Diga agora a Deus. Glória a Deus. Pastor, o que me faz acreditar que Jesus vem? A palavra. Números 23, versículo 19 diz: que Deus é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tudo quanto Deus proferiu, Ele é poderoso para fazer cumprir. Jeremias capítulo 1, versículo 11 e 12. Jeremias, o que é que você está vendo, Jeremias? Senhor, vejo uma vara de amendoeira. Jeremias, assim como está diante de ti esta vara de amendoeira, venho eu cumprir as minhas palavras. Romanos capítulo 3 e o versículo 4. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Em João 14, versículo 1 está escrito: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse, não vos teria dito: eu irei para meu pai, mas voltarei, e aonde eu estou estejais vós. Amém. Quem crê que Jesus veio? Amém. Em Atos dos Apóstolos capítulo 1 ainda, Jesus aparece durante 40 dias. Ele permanece com os discípulos 40 dias. E depois, pastor, Jesus tem que deixar eles. A tristeza bate. Porque eles conviveram com o mestre, cearam, comeram com ele, acordou dia após dia com ele. Jesus teria que ir, porque se ele não fosse, o Espírito Santo não viria até a igreja. Era preciso Jesus ir, mas na subida de Jesus, quando ele está sendo elevado ao céu, na ascensão de Jesus, os anjos apóstolos declaram: varões galileus, porque estás olhando para as alturas? Eu sinto a presença. Esse Jesus que foi assunto ao céu, ele virá do mesmo modo como vistes subir. Jesus vai voltar. Por quê? Porque ele prometeu que vai voltar. Diga glória a Deus. A pergunta é: como que está a sua vida? A minha vida, as nossas vidas diante de Deus. Como que nós estamos perante o Senhor nosso Deus? Aquele que Ele nos deu, que está dentro de nós, que está morando dentro de nós. Será que esse Espírito, que é o Espírito de Deus, ele está trabalhando da forma como Deus quer? Será que você tem deixado Deus te limpar? Deus te limpar, me limpar, nos limpar
esse Espírito Santo de Deus tem feito a obra de Deus da forma como Deus espera. Nem todos, naquele grande dia, que vai dizer: Senhor, em teu nome expulsei demônios, em teu nome eu curei, em teu nome eu fiz proezas e maravilhas. Jesus, naquele grande dia, vai dizer: afastai-vos de mim, malditos filhos da perdição, pois eu não vos conheço. O tempo é hoje, o tempo é agora. Aleluia. Buscar a presença de Deus. Glória a Deus. Em Jeremias 29:11 está escrito: eu é que sei que pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos desejar o fim que vós desejais. Passareis a orar em mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso, de todo o vosso coração. Só então me deixarei ser achado por vós. Em 1 Pedro capítulo 5 e o versículo 6: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e Ele no seu tempo certo vos exaltará. Jeremias 33:3: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te coisas grandes e firmes que tu ainda não. Salmo 50:15: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Lamentações 3:29: coloca o teu rosto, a tua cara no pó. Talvez ainda haja esperança, porque a qualquer momento dar-se-á o arrebatamento da igreja. Diga glória a Deus. Eu vou ter que pegar aqui um ganchinho da palavra do profeta que entrou aqui agora de camisa preta, para falar a você o seguinte: como que está a tua vasilha de azeite? Todos nós temos uma lamparina, e nós somos considerados ou consideradas virgens. Isto não quer dizer que você é. Só quem vai dizer que você é ou não é o que está morando dentro de você. Azeite é símbolo do Espírito Santo. A pergunta é: quem está morando no teu coração? A sua lamparina está cheia de água ou de azeite? Eu creio, Deus. Porque tem azeite que fica parado, irmãs e irmãos que não fazem nada para Deus, não entra na obra de Deus. É azeite, mas vira o quê? Vira água. Vaso emborcado. Deus quer que você se apresente a Ele. A palavra de Deus é Isaías 6:8: eis-me aqui, envia-me a mim. Como que as pessoas vão se converter, sendo que você não faz o que Deus te mandou fazer? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda. Mas eu não sou pastor, mas eu não sou pastora, mas eu não sou missionária, querubim, serafim, não sou apóstolo. Quem disse? A palavra de Deus não está presa na sua vida. Você tem o Espírito de Deus. Ei, o Espírito Santo que está no pastor aqui é o mesmo que está em mim, é o mesmo que está em você. Ah, o Espírito Santo de Deus na vida do pastor Júnior Trovão é maior. Não é? A graça pode ser, mas a atuação, o poder é o mesmo. Na medida em que você ora, que você busca, Deus te usará de acordo com aquilo que você entregar para Ele. Se você ora, muito poder. Se você não ora, pouco poder. Diga agora a Deus. Glória a Deus. Quem está entendendo? Diga assim: eu creio. Eu creio na vida de Jesus. Na vida de Jesus. Como que está o teu azeite? Eu creio. É água ou é azeite? Azeite. A sua lamparina está acesa
ou está se apagando? Como que está a nossa vida diante de Deus? A pergunta direta é: há um dedo apontado hoje no teu nariz e no meu também. E o meu nariz é grande, hein? Meu nariz é grande. Olha isso. Um dedo apontado no teu nariz. Se hoje fosse o último dia da sua vida, para onde é que ia a sua alma? Hoje, pensa aí. Para onde é que ia a minha alma, a sua alma? Para onde é que ia nossas almas? Pessoas que brincaram com Deus o tempo todo, que não levou Deus a sério, tiveram oportunidade, ouviu-se a palavra foi pregada, divulgada, pastores pregou, Deus usou, porém não se consertou, não se converteu. Aí acontece o quê? A festa. O noivo tardou. Passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não. Deus está te dando chance ainda. Mas pode ser hoje à noite o arrebatamento, como pode ser amanhã cedo. Mas uma coisa é: Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. O noivo tardou, mas à meia-noite. Ah, pastor, então vai ser a meia-noite. Eu vou ficar esperando Jesus meia-noite, que ele voltar à meia-noite. Não. Meia-noite significa entre dia e entre noite. Não tem hora certa, não tem dia certo. Para te alegrar mais ainda. Pastor, quando é que Jesus vem? Quando é? Hã? Quando a palavra de Deus foi pregada no mundo. Quando for divulgada a todo mundo. Ou seja, não tem dia e nem hora. Mateus 24, 36. Daquele dia, hora, ninguém sabe. Só Deus sabe. Mateus 24, 42. Vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora, porque ele vem. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17. E o mesmo Deus, dada a sua palavra de ordem, romperá com o alarido e com trombeta de Deus. Os mortos que morreram antes de nós ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados para se encontrares com o Senhor nos ares. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Diga a Deus. Diga assim: eu creio no arrebatamento da igreja. Você crê no arrebatamento da igreja? E no seu? É diferente, né? Eu creio na igreja e no seu. Você crê que você vai ser arrebatado? Ah, pastor, não consigo perdoar. Vai ficar. É assim, pastor, simples. Está com mágoa de alguém? Vai ficar. Não consegue perdoar? Vai ficar. Simples, pastor, é direto. Deus é assim. Eu fico a imaginar Jesus aqui pregando. Eu fico a imaginar João Batista pregando. O que ele falaria? Qual foi a mensagem que João Batista pregou? Raça. O que é víbora? Cobra. Pastor, chamou de cobra, muito processada. Raça de víbora. Até quando fugirá da ira vindoura, a ira futuro de Deus? Arrependei-vos enquanto há tempo. Aí você vê os pregadores de hoje, só vitória e só vitória. Alguns pastores já andam com chave, é tanta chave, mas não tem a chave da vitória, a chave de vai lá para o céu, é tanta chave, mas não tem a palavra da verdade. Aí você vê Jesus, irmão. Quem? Jesus. Quem estava pregando? Jesus. E a pregação dele era de arrancar toco. Ele pregava dizendo: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, não pregam o reino de Deus e não querem deixar pregar aqueles que pregam. É o que está acontecendo hoje.
Por que os pregadores que pregam a verdade não são chamados? Por quê? Porque o povo não tem interesse mais nas almas, tem interesse no que elas podem oferecer. Por que os verdadeiros pastores não pregam mais a palavra? Por quê? Porque não são chamados. O interesse da igreja hoje é outro, é dinheiro. Você vale o que você carrega no seu bolso. Mas entenda a mesma coisa. Em João 3,16, porque Deus te amou com todo o seu dinheiro, que deu seu Filho unigênito. É isso? Hã? Porque Deus amou o mundo de tal que deu, ou seja, não vendeu, viu? Que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida. Vida. Não é vida de bonança, de prosperidade. Deus traz prosperidade, pastor? Traz. Ele prospera? Prospera. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, Ele te abençoa. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus ou de Deus, e as demais coisas o serão. A pergunta é: que reino nós temos buscado? O de Deus ou da terra? Diga glória a Deus. Você ainda crê que vai subir? Para finalizar, Mateus 16, 24. E disse Jesus aos seus discípulos. Levanta a mão, quem é discípulo de Jesus aí. O discípulo, ele vai imitar o seu mestre. Tudo que o seu mestre falar, ele vai falar igual. Será que nós que somos discípulos de Jesus temos imitado ele? No andar, no comportamento, nas palavras, no pregar, no caráter? Como que está o nosso caráter diante dos homens e diante de Deus? Olha, pastor, a preocupação de Jesus não era outra. Mas certa feita ele interpelou, questionou os discípulos, dizendo: a quem o povo diz que eu sou? O que eles pensam ao meu respeito? Os discípulos disseram assim: mestre, uns dizem que tu és Elias, Jeremias, Ezequiel, João Batista. Aí Jesus faz uma pergunta direta para eles, na veia: e vós, o que eu sou para vocês? O que eu represento para vocês? Nesta hora, Pedro é tomado por quem? Quem eu estou pregando hoje? De quem? Espírito Santo. De quem? É o Espírito Santo. Ei, quem tem o Espírito Santo sobressai. Pedro é tomado pelo Espírito Santo e declara: mestre, tu és o Messias, o Filho do Deus Altíssimo. Eu sinto a presença do Todo-Poderoso. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, ou Altíssimo. Irmão, permaneça firme. Aconteça o que acontecer na tua vida, na tua história. Pode faltar o pão, pode faltar o que for, mas não pode faltar a essência do Espírito Santo. Você pode buscar o que você quiser buscar, mas primeiro busque o Espírito Santo, porque é Ele quem vai te conduzir para herdar a vida eterna. Estamos vivendo agora na iminência da vinda de Jesus. A qualquer momento dar-se-á o arrebatamento da igreja. Se nós olharmos para a Bíblia, em Mateus 24, 6, está escrito: